Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Muito obrigado, Darrell. É sempre um prazer nos encontrarmos para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Continuamos nosso estudo no Velho Testamento, estudando agora o primeiro livro histórico, o livro de Josué. Em nosso último encontro, vimos alguns aspectos gerais da história dos hebreus e discutimos sobre a importância de estudarmos a história desse povo e a história em geral. Agora que já chegamos no primeiro livro histórico, vamos analisar alguns aspectos do livro de Josué. O livro de Josué, de certa forma, é o oposto do livro de Números. O livro de Números é uma ilustração da falta de fé. Ele conta que o povo hebreu não entrou na terra prometida das bênçãos de Deus porque não creu. Ele conta e ilustra as impressionantes consequências que um cristão pode vir a sofrer por causa da sua falta de fé. Nele lemos que o povo creu o suficiente para ser liberto do Egito, mas não creu o suficiente para entrar na terra prometida das bênçãos de Deus. Isso ilustra a vida de muitos cristãos hoje, que creem o suficiente para serem salvos de seus pecados do Egito espiritual, mas não possuem o tipo de fé que os faz atravessar o Rio Jordão e entrar na terra de Canaã, reivindicar e receber todas as bênçãos que Deus tem para eles. O tema ou a mensagem devocional do livro de Josué é: tome posse de sua herança espiritual. O autor do livro é Josué. E claro, ele também foi o assistente ou o sucessor de um grande homem de Deus chamado Moisés. Moisés treinou muito bem o seu sucessor e foi por isso que o povo teve tantas vitórias sob a liderança de Josué. Além de treinar Josué muito bem, Moisés também reproduziu características suas no treinamento que deu a Josué, transmitindo para ele toda a sua experiência. Essa didática ocorreu várias vezes nas Escrituras. Elias treinou Eliseu e Jeremias, entre os profetas, teve seus assistentes. Quando chegamos no Novo Testamento, vemos Jesus nomeando 12 discípulos, os quais ele treinou e a quem transmitiu toda a sua experiência. O apóstolo Paulo teve como assistente Timóteo. Vemos esse padrão se repetindo do Gênesis ao Apocalipse. Quando isso não acontece, as consequências são novamente impressionantes. Mas aconteceu aqui, bem no início dos livros históricos, onde também acompanhamos a transferência de liderança de Moisés para Josué. Os nomes Josué e Jesus são a mesma palavra. Jesus em grego e Josué, ou Yeshua, em hebraico. Provavelmente todos nós sabemos que Jesus significa Salvador ou Jeová salva, e Josué tem o mesmo significado. Portanto, a começar pelo nome, esse grande líder é uma figura de Cristo. Em termos de ministério, ele também é uma figura de Cristo. Na minha opinião, Moisés, o grande libertador, é uma figura de Cristo, o grande libertador supremo. Josué, entretanto, é uma figura de Cristo como Senhor, que não apenas nos salva e liberta, mas também nos leva à terra prometida das bênçãos espirituais. Podemos dizer que a palavra-chave da nossa salvação ou da libertação do Egito espiritual é crer. A palavra-chave para entrar na terra prometida das bênçãos espirituais de Deus é obedecer. De certa forma, estamos falando de fé quando falamos sobre obediência. A palavra fé significa compromisso, o tipo de compromisso que faz a pessoa obedecer. Josué tinha 40 anos na época do Êxodo. Lembre-se,
Josué e Calebe foram os dois únicos sobreviventes da peregrinação pelo deserto, porque quando eles voltaram de espiar a terra de Canaã, foram os únicos que trouxeram um relatório positivo. Deus levou em conta a fé deles e isso garantiu a sua sobrevivência, assim como aconteceu com Abraão. Mas Josué tinha 80 anos quando recebeu seu chamado para liderar o povo na entrada da terra de Canaã e na conquista de 7 nações que defendiam suas terras e que eram mais fortes do que os israelitas. Quando morreu, Josué tinha 110 anos e durante toda a sua vida demonstrou ser um homem de força, fidelidade, demonstrou liderança, genialidade militar e, acima de tudo, demonstrou muita fé. Ele não ouviu seu chamado de uma sarça ardente como Moisés. Ele não recebeu seu chamado diretamente de Deus. Ele recebeu seu chamado de um velho homem que conhecia Deus e que o conhecia também. Esse velho homem era Moisés, é claro. Quando estudamos a liderança de Josué, observamos um período de transição muito importante. Moisés recebeu a palavra de Deus no Monte Sinai, diretamente de Deus. O seu chamado também foi feito diretamente por Deus na sarça ardente. Agora lemos que Josué foi exortado a ler a palavra escrita de Deus, a palavra que tinha sido dada por Deus a Moisés. Essa prática não começou com os reis, começou com Josué. Quando assumiu a liderança, Josué foi informado que deveria obedecer aos mandamentos de Deus. Ele deveria ler os mandamentos de Deus e pensar neles dia e noite. Como já dissemos, a mensagem devocional do livro de Josué é a seguinte: tome posse da sua herança espiritual. Antes de dar a terra de Canaã ao povo de Israel, Deus já tinha prometido aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O título de propriedade da terra de Canaã era incondicional. Deus a deu incondicionalmente. Mas a conquista e a posse dessa terra estavam condicionadas. Vou enfatizar mais uma vez. A aplicação devocional do livro de Josué é uma figura da nossa bênção espiritual como cristãos. Quando nos achegamos com fé em Cristo, Deus nos dá todas as bênçãos espirituais que nós precisamos. O nosso título de propriedade dessas bênçãos é incondicional, mas a posse e a implementação dessas bênçãos em nossas vidas é condicional. Isso está ilustrado para nós no versículo-chave do livro. Josué, capítulo 1, versículo 3. É o texto-chave de todo o livro. Todos os livros da Bíblia têm um versículo ou um capítulo-chave que servem como um resumo de toda a mensagem do livro. Esse é o versículo-chave de todo o livro de Josué. Quando o povo de Deus estava prestes a atravessar o Rio Jordão e invadir Canaã, ouviram essas palavras: como prometia Moisés, todo lugar em que puserem os pés, eu darei a vocês. Vocês percebem? A terra foi toda dada a eles. Em termos de título de propriedade, eles eram todos dono. Sim, eram donos de tudo, mas não em termos de posse. A lei de possessão determinava que cada metro quadrado da terra de Canaã onde eles pusessem o pé seria dado a eles. Era isso que receberiam, nem mais, nem menos. A aplicação disso para nós é que acontece o mesmo com nossas bênçãos espirituais. A oração, as escrituras, a comunhão com os irmãos, a adoração, a alegria do ministério e o ser parte da solução de Deus para a obra que Ele está fazendo através do seu povo, isso são bênçãos espirituais que estão disponíveis para nós. Deus as dá a toda pessoa que crê. Umas tomam posse dessas bênçãos, mas outras não. O segredo é muito simples. Você tem que colocar o seu pé sobre elas. Você toma posse da oração orando. Toma posse da adoração quando adora. Toma posse das Escrituras quando a lê, compreende e a aplica. Dando um passo de cada vez, você toma posse de seus bens espirituais ou de suas bênçãos espirituais. Muitas pessoas acham que o conteúdo do livro de Josué está mais relacionado com os 5 primeiros livros da Bíblia e que, portanto, deveria ser estudado como um deles. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de o Pentateuco, porque eles são 5 livros da lei.
As pessoas acham que os livros da lei têm muito mais a ver com a entrada do povo na terra prometida e como o livro de Josué leva o povo para dentro da terra prometida. O conteúdo do livro pertence ao Pentateuco, mas nós descobrimos mais uma linda alegoria da salvação. Em Gênesis você tem as sementes, ou a fonte da salvação. Em Êxodo você tem a libertação da pena ou do poder do pecado através do sangue do Cordeiro Pascal e do poder do Deus que faz milagres. Levítico ilustra o propósito imediato desse tipo de salvação, que é adorar ao Deus que salvou e libertou você. Deuteronômio é repleto de ilustrações que nos encorajam a atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Quando você chega na Terra Prometida, tem que tomar posse da sua herança espiritual e viver cada uma das bênçãos que Deus planejou para a sua vida. O livro de Números é aquela impressionante ilustração negativa de uma geração inteira do povo de Deus que não fez nada disso. Nesse livro temos a morte de uma geração inteira que não creu, mas como já dissemos, o livro de Josué é a antítese para o livro de Números. O livro de Números apresenta uma grande ilustração de falta de fé, enquanto o livro de Josué afirma: você pode tomar posse de toda a sua herança espiritual. Isso não é maravilhoso? Quando lemos o livro de Josué, aprendemos que podemos conquistar tudo pela fé. Você pode entrar na terra prometida das bênçãos de Deus e viver tudo que Deus planejou para você como cristão. Quando você chega ao livro de Efésios, compreende mais profundamente o que isso significa. Por exemplo, o versículo-chave do livro de Efésios também é versículo 3 do primeiro capítulo. É fácil lembrar dessas duas referências. Josué 1 e 3 é o versículo-chave de Josué. E Efésios 1 e 3 é o versículo-chave de Efésios. Efésios 1 e 3 diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É um versículo muito bonito e nos ensina várias coisas. Nos ensina, por exemplo, a figura da terra prometida. No Novo Testamento, a terra prometida é o lugar celestial. Então, lembre-se disso. Durante a conversa que Jesus teve com o rabino Nicodemos durante uma noite toda, ele disse que Nicodemos precisava nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Parece que Jesus ficou meio impaciente com Nicodemos porque ele não conseguia entender coisas tão terrenas, simples e comuns. Nicodemos só conseguia dizer: mas como pode isso? Foi então que Jesus falou: e se eu falar de coisas espirituais, você entende? Ninguém jamais subiu ao céu, só eu. Ninguém jamais desceu do céu, só eu. E ninguém está no céu, somente eu, Jesus disse. Sabe, Jesus estava olhando bem nos olhos de Nicodemos quando disse: eu sou o céu. O que Jesus está falando é o seguinte: o céu não é apenas um lugar. No sermão da última ceia, Jesus afirma que o céu é um lugar, mas não é apenas um lugar para onde vamos depois de morrer se aceitarmos seu convite para segui-lo. O céu também é uma dimensão espiritual, na qual podemos habitar agora. É isso que Paulo quer dizer em Efésios 1 e 3, quando afirma que Deus nos deu todas as bênçãos espirituais, mas nós temos que conquistá-las. E aí, ouvinte, você já está conquistando a sua Canaã? Já está conquistando o seu lugar espiritual? Por favor, pense nisso. Jesus tem todas as bênçãos para você, mas você é desafiado a conquistar essas bênçãos. Portanto, não pare, siga conquistando. Nós vamos ficar por aqui hoje, então fique atento, hein? No nosso programa, vamos falar muito mais sobre as bênçãos espirituais. Até lá! Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã.
Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.